Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Linha de Frente. Vem com a gente! Meus caros, mais um dia especial, dando continuidade a quase uma série aqui de grupos que estão fazendo a diferença. Hoje a gente tá aqui, cara, com esses caras que saíram lá atrás, colocavam ar-condicionado dentro de um caminhão para fazer frete e entrega para um dos grupos que mais cresce na cidade, meu caro. Olha só, Renato Muniz e Rafael Lago aqui com a gente. Meus caros, muito prazer e sejam muito bem-vindos. Obrigado mesmo pelo convite. Vai ser um programa incrível, é ou não é, meu querido Pataro? É uma parte do grupo, né, que tá aqui representando o grupo todo. Temos ali, além do Rafa e do Renato, vulgo Jacaré, nós temos também o Tiaguinho e o Vinícius Teres, que veio, inclusive, no programa passado falar sobre o Caju Limão, que é uma das operações. Não vou dar muito spoiler, mas já quero agradecer a audiência de vocês todos os sábados às 10 horas da manhã aqui na Band e em todas as plataformas de streaming, YouTube, Spotify, Deezer, a Apple Music, enfim, a gente, se você quiser saber mais de empreendedorismo, tem que acompanhar Na Linha de Frente. Sabe que tem caminho certo, tem endereço. Se tiver a Alexa em casa, meus caros, é só falar pra ela, Alexa, tocar Na Linha de Frente podcast. Senhores. Tá de brincadeira aí, né? Não, meu cara. Muito bom estar aqui com você de novo, Dan Rocha, o vovô do marketing. Meu querido Patarinho. Tá certo? E vamos começar. Quem é Rafael? Quem é Renato? Por favor, Rafa, primeiro. Vou fazer as honras, né? Primeiro, muito obrigado aí pelo convite do Dan e do Pataro. O Pataro, principalmente amigo de longa data, aí a gente sempre... Tamo junto. Muita ideia boa, né? Muito happy hour falando de negócio. Isso aí é bom. Isso aí você me chama, pô. No happy hour você me chama. Dentro do escritório você não me chama, não. Né, que a gente é a Almogela. Que saiu muitas coisas boas nesse bate-papo e bacana iniciativa aqui do podcast de vocês. Valeu, obrigado. Cara, comecei muito tempo atrás. Fui no meio da faculdade de Direito, fazia Direito, estagiava ali, tribunal, essas coisas. E vendo muito meus amigos empreenderem, principalmente meus sócios, que a gente sempre foi muito amigo de infância. Resolvi meu primeiro negócio, me aventurei com fazendo frete para caminhão, tinha um outro sócio também, e fiquei nesses uns anos aí fazendo isso. Aprendizado sempre. Com certeza. Não deu muito certo. E aí a gente partiu para abrir outro negócio, fomos estudando aí que a gente abriu, e foi quando a gente abriu o nosso primeiro restaurante. Daí começou a caminhada aí nesse mundo gastronômico nosso. E com empresa, com um grupo desse tamanho, galera, quando eu faço a pergunta de quem é, porque vocês estão... os caras são velhos, não? Quantos anos, Rafa? 37. Começou com quantos anos? Comecei com 20 anos, a primeira empresa. 17 anos pro povo olhar... porrada pra chegar onde chegou. Pra galera chegar, né, Renato? E falar assim, porra, mas os caras tudo que abre dá certo. Vocês vão ver como é que foi a trajetória. Tem mão de ouro. Fala pra gente, tem mão de ouro. E aí, Renato? Fala aí. Cara, eu sou o Renato, agradecer o convite aí, obrigado. Isso. Hoje meus sócios me colocaram como CEO, brinco com isso, né? Falaram assim, Renato, você tem que ser o CEO do grupo, tem que ter um CEO, vamos colocar. Fizeram a votação e me colocaram, né? Já te deram o cargo, já. Deram o cargo desde janeiro. Daqui a pouco eles te falam quais são as responsabilidades que você vai... Estou colocando já. Essas já estão vindo já. Já tá no lombo já. Já tá no lombo já. Essas foram as primeiras. Então, eu tenho 38 anos, né? Vou fazer 39 agora, mês que vem. Meu pai sempre teve negócio, meu pai é do ramo empresarial há muitos anos, então meu pai tem empresa de ar-condicionado há 40 anos em Brasília, e aí eu nasci dentro da empresa com ele, e ele sempre foi muito rígido com o trabalho com a gente, assim, ele sempre pôs a gente muito para trabalhar. E colocou já na gerência, já não? Não, já fui ajudante instalador de ar-condicionado, carregador de mala... distribuidor, motorista sem carteira, vocês pensarem aí, já fiz nesse mundão, as Fiorino velha, era época boa, essa época aí não volta não. Aí, então assim, desde os 12, 13 anos, a gente nunca teve férias, meu pai sempre falava, as férias de vocês é para vocês virarem homem, aí botava a gente para ralar, para trabalhar. E aí, à tarde, quando a gente fez 14 anos, a gente já tinha que ir todas as tardes para a empresa e ficava trabalhando. Ele botava para a gente fazer de tudo que vocês pensarem. E ele falava assim, vocês têm que conversar com pessoas, se comunicarem, virarem gente. Ele sempre falou isso para a gente. Então, legal, assim, então ele sempre botou a gente, na verdade, para ter
conversas, para conversar. Não era um trabalho, não tinha funções, Sim. mas sempre ali naquele batidão. Aí, quando formei com 18 anos no colégio, já virei integral. Aí fiz faculdade à noite de Direito, sou formado em Direito. Sou pós-graduado, fiz pela FGV, gestão empresarial focada em estratégia. Mas estudo na luta de noite. Assim, era jornada tripla, né? Porque eu tinha trabalhado na Eletrofrig, tinha um restaurante e estudava. Então, tinha que fazer de tudo para... Primeiro, segundo, terceiro turno. Primeiro, segundo, terceiro turno. Então, a jornada foi longa. A jornada foi longa e dura, mas... Mas quem olha hoje, entendeu? Lá no caminito, tomando um drinkzinho, dando o quê, fala assim, foi fácil, pô. Mas geralmente você não vai ver eles tomando drinkzinho. Assim, né? Vai ver uma vez ou outra, mas é sempre ali, ó, correndo para um lado, correndo para o outro. É muito legal. Eu acho que, assim, quando vocês começaram a falar, cara, e a gente trazendo sobre pessoas, né? Como tratar pessoas, como conversar com pessoas, como saber negociar com pessoas. A gente entrevistou o Thiago Nigro, né? No último Summit que teve, o Inova Summit. E aí eu perguntei que ele deu uma lista de 21 perguntas que o empresário tem que se fazer e tudo. E aí eu falei, cara, resumir nenhuma para o empreendedor, para o empresário aqui de Brasília, o que você diz? Aí ele, escolha bem as pessoas. E eu quero começar esse programa dizendo assim que é muito legal você ver a relação de vocês, sócios do Grupo Multi e depois agora também somado com o Grupo Fermento. Todos são muito parecidos, né? Todos são família, todos são muito amigos, todos sempre estão muito juntos, todos sempre estão pensando à frente, querendo inovar, querendo trazer algo diferente, ter um diferencial, só que dentro do diferencial não é a qualquer custo, é o que vocês verdadeiramente são, é o que vocês passam isso pra galera. Exatamente. Então, pô, prazer estar aqui, Prazer, e o obrigado. bate-papo vai ser bom demais. Vamos Muito lá, bom, Dan muito Rocha. Cara, começa aí já falando um pouquinho assim de como é que é o desafio de tocar essas operações. Vamos dar porrada logo no início? Lógico. Vamos dar porrada logo Os no caras início? são grandes, porra. Olha o tamanho do braço dele, olha o tamanho do outro, 2,1 metros. Rapaz, Eu costumo dizer que de problema com funcionário, eles não vão sofrer. Tem 2 seguranças lá já assusta, né? grandes Já e assusta, os que já são pequenos são fortes. Tá tranquilo, né? Tá tranquilo. Já vai contando aí, velho, quais foram os maiores desafios de vocês nessa transição aí das empresas que vocês tinham para a empresa que realmente chegou onde vocês estão hoje, entendeu? Entendi. Cara, assim, a grande dificuldade nossa foi que, assim, eu vim de uma empresa familiar, então, empresa familiar, meu pai é aquele old school, aquele velho e bom old school, então era na base da chibata mesmo, assim, era guerra, assim. Então, meu pai foi muito rígido com a gente, e rígido no sentido de 8 horas da manhã, se eu não estivesse na empresa, ele me ligava. 8 horas. Não era 8h01, não era 7h50. Eu tinha que estar na loja 8 horas. Se eu não estivesse na loja 8 horas, ele me ligava. Todos os dias. Ele me ligou durante 7 anos. Todos os dias. Pô, então você com frequência não estava lá 8 horas. Porque eu estudava, né? E fazia faculdade. Chegava em casa meia-noite, 1 hora, jogava futebol cansado. Mas então, ter um negócio implica muito em ter disciplina. Então, a disciplina... então, uma coisa que foi legal que ele me deu foi disciplina. Então, eu já tive muito esse olhar de disciplina, de cobrança, mas não tinha gerência, não tinha gerência, não tinha métodos, era na raça. Então, a gente, quando foi crescendo e foi estudando, meus irmãos dos outros dois, o Bruno e o Thiago, são formados em administração, eu sou formado em direito. Aí, a gente começou a aplicar isso na empresa. E a gente foi vendo que tinha uma boa resistência, e claro, a empresa era dele, ele fez e sempre deu certo do jeito dele. E a gente cada vez mais, Thiago, a gente tem que, arrumar alguma coisa para a gente poder pôr o nosso método. Sempre plantei café, tu quer falar que eu tenho que plantar milho aqui agora? Então, a gente tem que buscar o nosso rumo, os nossos passos, a gente colocar a nossa gestão, o nosso modelo, o que a gente pensa. E, claro, assim, pegar o que é bom, que teve muita coisa positiva, né? E a gente conseguir aplicar. Então, sempre a gente teve essa ideia de sair de um negócio mais familiar e ir para um negócio mais estruturado, que tivesse todas as bases de processo, todas as bases de hierarquias, cara, um MMV, governança, na parte de
até que a gente brinca muito de princípios mesmo, valores, Sim. tipo, escritos mesmo, assim, pra gente, cara, o que que a gente se espelha, o que que a gente quer. É o tal do compliance, né? Exatamente isso, assim, e realmente seguir aquilo, e realmente fazer sentido. Então, Parece uma bobagem, mas o missão, visão e valores, mesmo estando esse- antigo, ele sempre está sempre presente Eu e acho nas que tudo estão... volta pra disciplina. Renato, porque perfeito, também sem tem que ter disciplina pra seguir isso. Com certeza. Então, o assim, MVV a gente realmente ele foi muito assertivo no que ele falou de disciplina. Porque, por exemplo, quando eu entrei, eu nunca tive chefe na minha vida. Então, assim, eu tive que aprender a ter disciplina. Porque ninguém nunca me ensinou a ser. Obviamente que educação, base educacional, de dentro de casa, escola, tudo, sempre tive perfeito. Então, assim, mas assim, a disciplina ali para o negócio, a gente foi aprendendo com o tempo, cada vez mais a gente tem que ser disciplinado. E, cara, de horário para seguir tudo, até porque a gente é o maior exemplo da empresa, né? Porque todo mundo reclama de cobrança, mas o tal da cobrança, ela é boa. Ela é boa, cara. Ela é boa. Ela Eu senti falta pra caramba Quando disso. você não tem, você fica às vezes, pô, o Sim. que eu tenho que fazer aqui agora? E aí? Aí eu não, ou ao contrário, né? Tendo tantas coisas pra fazer, fala assim, pô, e aí, velho? O cara para e fala, pô, não vou fazer nada. E depois que você entende isso, aí você começa a ver o inverso. Fala, cara, eu que tenho que realmente botar, tracionar essa empresa, senão ninguém vai fazer. Sim. Porque você não tem mais ninguém. Aí você começa a falar assim, cara, ou eu vou, eu sou eu, não é mais ninguém. Ou eu e meu sócio, no caso, Sim. não mais ninguém. A gente foi aprendendo com esse lance da disciplina. E viver nossos valores também, que é uma coisa difícil, né, Renato? Tipo assim, a gente empregar, porque assim, a gente tava até outro dia batendo papo com nossos diretores, o Renato falou uma coisa interessante, que é os valores da empresa existem. Então ali a gente tem que cumprir, tem que seguir. Mas antes dos valores da empresa, existem os valores pessoais, que assim, são coisas que são... Cara, que a gente não aceita os valores, assim, de Eles não vida. podem- E o Pataro tava falando isso um pouco antes. Sim. Porque a gente se dá tão bem, eu acho que a sociedade. Todo mundo tem valores fortes, assim. Cara, E daí, então, a gente começa a viver os valores da empresa. Você entende como viver os valores da empresa. Cara, a gente fala isso, né? A gente fala o tempo inteiro de... A gente vai tomando porrada na Aham. vida, né? E às vezes a gente se junta com pessoas que não têm os mesmos valores que a Uhum. gente, né? E, cara, tá fadado ao fracasso. Ah. Porque, assim, por mais vantajoso que pareça ser naquele momento, quando os valores não batem, né? Uma hora isso vai cair. Exatamente. Né? E, pô, tem um cara aqui do meu lado que tá junto dos meus valores e é isso por aí. isso que a gente tá evoluindo constantemente. Um patrocinador. sucesso aí. É um dos Tá sendo- pilares do sucesso, com É certeza. isso aí. Sem dúvida. Mas aí, peraí. Disciplina, processo, né? Não sei o quê. Valores. Aí então vocês já abriram um negócio que já voou, então, não é isso? Não foi assim? Ah, eu falei que eu queria saber a porrada. velho. Agora tá tudo feliz. Não, é legal, pra até a gente criar uma cronologia na cabeça da audiência, né? exatamente. Como é que começou, né? Você falou aí que foi trabalhando com seu pai, você trabalhando com frete, né? Mas aí na hora que juntou, ó, primeira empresa do grupo Mento, né? Multi. Então, Como é que começou, assim, o marco zero, o start? vamos lá. Mento já é a fusão? Já tá. É a fusão? Multi, A nossa primeira do grupo, né, de restaurantes foi o Nazô da Asa Norte, ele fica localizado na 214. Era um ponto que era um bar antigamente, chamava Shoptime, e era até de um conhecido nosso. A gente comprou o ponto dele, era um ponto legal, a gente queria abrir um japonês, não tinha japonês, a gente gostava de comer japonês. Tinha um sócio antigamente que era japonês, então ele já entendia também da culinária. E a gente... Cara, a gente não tem onde comer japonês. E a gente sempre foi da ala norte da cidade. Quem mora em Brasília entende. Asa Norte, Lago Norte, a gente sempre foi dessas... E a gente tinha que comer japonês, tinha que atravessar a cidade para ir para Asa Sul. E aí, nisso, a gente falou, cara, acho que é uma oportunidade legal, o ponto é bom, a quadra tá começando a bombar. Na época, a quadra tava boa e hoje ela é muito Era boa. qual a... A 214. Sei. Então- Eu morava na 215, minha vida inteira ali. Então, é uma quadra que tava em ascensão. Era nova, né? Nova. Assim, tinha espaço. Boa ainda, né? E pra hoje em entrar. dia- Parque ali, é bem movimentada a quadra. Aham. Então, aí a gente falou, cara, vamos abrir. E aí eu lembro direitinho, assim, no primeiro dia que abrimos, a gente, tipo, super novo, aí na experiência, aí falou, não, vamos divulgar para quem a gente puder, para casa bombar no primeiro dia, né? Coisa de dois, né? Hoje em dia a gente jamais faz isso, a gente fala para ninguém, a gente abre calado e quem aparecer a gente vai treinando e vai andando. E aí nisso minha esposa foi, cara, que era minha namorada na época, aí 1h da manhã a gente sentou no banco, eu lembro direitinho, sentei para ela, minha matriz até hoje, ela falou assim,
Amor, se for desse jeito, pra mim já deu. Não tem condições. Aí ela lembra direitinho, porque ela foi garçonete, ela foi hostess, eu fui sushi man. Sem pensar que podia ter dado errado nesse dia, deu errado. E assim, Não isso foi um soft open, foi um hard foi um rádio, que fila de espera, a gente falou, cara, que loucura que a gente fez. Aí ficamos apoiando durante 2 anos lá, assim, apoiando no sentido de evoluindo, de melhorando, de colocando processos, aprendendo realmente com o negócio, aí a gente foi pro Sudoeste. Aí no Sudoeste a gente abriu o Nazo, a segunda unidade, e a gente abriu um restaurante chamado Du, que a gente até já fechou, que era comida funcional. Na época eu estava bem alto quando estava lançando, uns 10 anos atrás, questão de sem glúten, sem lactose. Isso com os mesmos sócios que abriu Isso o com os mesmos Nazo. sócios. Eu, Rafa, Mas Nicolas, então, o Nazu, nesses 2 anos, conseguiu entrar na linha. Conseguiu, era entrou- cheio. Botou os cheio. caras que não tinham liderança na Liderança. liderança. Era tudo, cominho, gerente, passamos todos os processos. Exatamente. Legal. Aí Aí aprende estruturou e viu assim, bom, agora dá pra abrir uma segunda. Dá para abrir uma segunda, vamos abrir uma segunda. E a gente falou, onde não tem mais sushi? Sudoeste. O Sudoeste também é um bairro bom, carente, que não tem. Então vamos... Essa foi a nossa visão no começo. Vamos abrir em áreas que a gente não tem concorrente. E aí a gente vai ganhando corpo para a gente poder ir para Vai ganhando Zaçu, nome, né? pra poder... Guarda essa informação. Essa era a nossa visão no começo. Né? Que vamos para um lugar onde não tem concorrente. Isso. Isso pode ser bom ou ruim, vocês vão entender o porquê daqui a Anota pouco. no caderninho aí, ó. Isso aí. Eu sei que nessa história do Du, Brasília é muito pequena, a gente conhece todo mundo, né? Sabe por que quando um junta, um separa, um nisso, aquilo. Mas tinha gente que falava que era sócio de vocês no Du e tudo, batia no peito e Era o tudo. Milton. Era o Milton, já foi nosso sócio. Já foi ele era nosso Ah, sócio. já Já foi. foi, já foi. Ah, então tá Aí, bom. nessa que a gente foi abrir o Du já existia na Asa Sul. Aí o Nicolas, que era um sócio em comum com ele, aí falou, cara, vamos abrir o Du também? Já é uma loja estruturada, já vende bem. É difícil fazer um plano de negócio novo, tudo, a gente aproveita esse plano de negócio, acho que vai dar super certo. E aí, nessa que a gente abriu, o Du e o Nazo deu super certo. E o Du começou a rabeirar, por quê? Porque é um nicho, é muito nichado. E aí, nisso, dividiu o público da Asa Sul. Aí, tipo assim, a Asa Sul Ficou ruim as duas lojas, né? Ficou ruim as duas lojas. Aí ficou ruim lá e ruim aqui. Pô, você quebrou o negócio do cara, velho. Aí, Caraca, nisso... eu vou ter que estopar de novo. Esse programa vai ser hilário. Porque é o seguinte, pô, vocês fizeram um negócio em bairros diferentes que estragou, que era melhor ter deixado só um. Só um. E depois, futuramente, fizeram um negócio que colocou em vários lugares e, na verdade, cresceu todo mundo. Cresceu Então, todo mundo. anota essa aí também. Aí, nisso, a gente falou, aí em várias reuniões, falou, Milton, realmente a gente quer te atrapalhar, tudo que era o nosso sócio. A gente desfez a sociedade do Du, ele saiu até do Sudoeste e foi para Asa Sul. A gente, cara, vamos fechar aqui, pra gente também não tá fazendo sentido a operação do jeito que tá. E a gente fechou, e a gente ficou 2 anos fechados. Cara, vamos fechar. Foi na época também que estava bastante em crise, 2014, época da Dilma, estava bastante ruim o movimento. Então, na parte do Du, né, nesse A gente caso. teve uma trupicada antes. Porque Não, nessa aí- de fechar o Du, não, a gente tinha um restaurante montado e era uma forneria, né? Era uma pizzaria, era uma pizzaria sem massa com glúten, né? Peraí, entrou uma terceira operação aí nessa história. E aí a gente, as ideias geniais, entre aspas, né? Aí, A gente pô, falou, cara, vamos dar uma pintada aqui, vamos mexer aqui, troca esse letreiro, bota o nome, já temos um forno, temos mesa, cadeira e funcionário. Pizzaria não funcionar. tem erro. Foi essa. Pessoal, tá vendo aí, né? O camarada dava assistência em ar-condicionado, outro Frete. fazia frete. Hoje, um dos maiores grupos aqui de Brasília, né? Com restaurantes, Restaurantes e bares. bares. Meus caros, tá gostando? Rapaz, estou gostando muito, estou aprendendo muito. Além de toda a trajetória, vocês podem saber como é que são os processos dentro das empresas deles. Fica com a gente. E era uma forneria, né? Era uma pizzaria, era uma pizzaria sem massa com glúten, né? Peraí, entrou uma terceira operação aí nessa história. E aí a gente, as ideias geniais, entre aspas, né? aí, A gente pô, falou, cara, vamos dar uma pintada aqui, vamos mexer aqui, troca esse letreiro, bota o nome, já temos um forno, temos mesa, cadeira e funcionário.
pizzaria não funcionar. tem erro. Foi essa. Aí tentamos abrir uma pizzaria. Essa é boa, essa é boa. Caralho. No programa Essa anterior, é nós boa, falamos cara. sobre isso. Aí no meio que a gente fecha ou não fecha do Du, fecha o Du, abre uma pizzaria. Foi assim, cara. Fechamos o Du, não foi numa semana, na outra. segunda, na sexta, abriu. Já tinha um letreiro diferente, um self-service no almoço e pizzaria à noite. Pelo menos vocês não botaram sob nova direção. Não. normal. Não, isso não. Mas foi assim. Essa Aí- faixa aqui, Foi, ó, foi. Aí nisso sob durou nova 6 direção meses. foi... Foi uns 6 Foram meses. 6 meses que a gente ficou operando e só tomando Tinta. tinta. Só Aí, o prejuízo e o Naso ali Nasou segurando, segurando a a operação. bronca da operação, segurando o dinheiro, segurando tudo. O Naso que tava salvando as pernas Aí da operação. tivemos outras ideias geniais depois dessa. Aí falou, vamos No abrir o meio- Nasou aquilo. Aí foi no Shopping D. Aí fomos abrir. Nesse meio tempo que Nesse aí meio tivemos tempo que Quarta criar- operação. Quarta operação. Quarta porra, vai contando. Segue contando. Vai contando. Foi a quarta operação. Nisso a gente... Cara, surgiu uma oportunidade porque, assim, os meninos já forneciam uma parte, faziam uma parte de ar-condicionado lá no Shopping D. Uhum. E recebemos uma proposta excelente, que era assim, entregava a loja quase pronta. Assim, a gente teve que entrar com a parte de acabamento e maquinário só. Uhum. E a gente falou, cara, por que não? Vamos abrir um Naso de shopping aí, aquilo. Vamos pra testar gente a marca. ver se- A loja ficou linda, bonita, mas, enfim, não estudamos direito o ponto, tudo não vendia. Sim. Vendia também. Aí começou a dar prejuízo duas lojas, que aí foi o Piazza e o Naso de Ideia. Aí E o Nasozinho já não tava... Aí o Aí Naso- o Naso já não tava aguentando mais, os outros dois. Mas aí, o Nazô... Aí, nessa época, vocês estavam com o Nazô na Asa Norte, Aham, Naso no Sudoeste. Nazô no o- Sudoeste. O Piazza, que era a pizzaria. Então, ficou... Aí, nessa minha pontuação aqui, já tá 3-2 É isso. pra menos. Tá menos, tá menos. E aí, Aí a as gente- duas deram do Naso do Sudoeste e do Asa Norte estavam né? funcionando Tava bom. funcionando e hoje, tava segurando a empresa, né? Segurando a empresa. Até hoje elas existem. Elas existem, são boas, rentáveis e tal. rentáveis. Legal. Legal. Aí E a aí gente... nisso a gente quebrou, cara. Quebrou, assim, no mês. Eles vão fechar, a gente até vendeu o ponto lá do ID, que a loja era muito bem montada, assim. A gente vendeu o ponto do ID, mas assim, a gente fechou o Naso do ID. A gente viajou, né? A gente viajou no carnaval. A gente falou, cara, quando a gente conversando na praia lá, a gente falou, cara, voltar, vamos começar do zero de novo. Vamos recomeçar o ano. recomeçar o Vamos ano. fechar tudo. Começa de final de ano. Rocha, em De meio a férias, tudo cara. isso, os caras não deixavam de bater ponto no Carnaval de Salvador. Salvador. Tem que viver também, né? Tem que viver. 15 anos. 15 15 anos. anos em Salvador. assim. E aí, quando a gente voltou de Depois viagem, a gente faz um programa extra depois só pra falar de Carnaval de Salvador. vocês são bons também, que eu sei, tá? Se tudo der certo na Band, se tudo é. der certo, eu tô na Band ano que vem, meu cara. Vamos Mas lá. vamos aproveitar que você levantou essa bolinha aí. A gente já até teve entrevistado aqui que falou sobre isso, de operações diferentes, de segmentos diferentes, sustentando as suas inovações. O quão Viramos isso é saudável ou não para a operação como um todo, né? Não é tão... assim, claro que vai depender de quanto está performando essa nova operação. Mas como eram ramos, era o mesmo ramo, mas eram tipos de Atividades. comidas diferentes. Sim. Então, implica em outros pontos. Pizza trabalha com fermentação 8 horas, com mussarela. Uhum. Tem mussarela que solta mais óleo, menos óleo. Então, assim, você entra em outro mundo. A gente trabalhava no mundo japonês e mundo sem glúten e sem lactose. Uhum. E aí vira para uma pizzaria tradicional. Nossa, zero, que zero. Aí vai para um restaurante aquilo. A gente não trabalhava com restaurante aquilo. Tem outra temática, outra dinâmica. E isso tudo consome muito tempo. Uhum. E aí o tempo que te consome, você vai deixando a sua atividade principal e aí você vai perdendo o feeling dela. É isso que é o problema. É o tempo que te consome novas operações. Mas e financeiramente? Porque você, igual você falou, tipo, misturar as contas, entendeu? Então, aí, exatamente, com a ideia de abrir mais lojas e misturar mais contas, a ideia era somar num bolo maior. Então, a gente, não, estamos duas lojas performam bem, se a gente abrir uma terceira, vai conseguir me dar uma X e que vai me ajudar no final, porque... E aí a gente queria, na verdade, abrir um novo braço que seria, tipo, meio que franquear. Tipo assim, vamos tentar abrir uma área que a gente consiga multiplicar isso, seja viável as pessoas comprarem e tentar, entendeu? Então, a gente tentou dar um passo maior nesse momento. Tipo assim, já estava pensando já em ter 100 lojas, mas a gente estava mal conseguindo tocar 3. Mas isso já não tinha nasceu. quebrado Isso não nasou. Já tinha quebrado uma e quebrando a outra. Então, assim, a gente falou, Aí... nesse meio tempo que a gente abriu o Naso Aquilo pensando em franquia. Então, a gente... Mas isso é auge dos 30 anos, 29 anos. 29 anos. Aí já estava, nessa época já estava 180 funcionários, 200 funcionários próprios. Vixe. Então, assim, e tentando. Mas, assim,
trouxe muito aprendizado. Muito. Hoje, de tudo que foi pautado até com o Vinícius, que eu vi parte da entrevista, Aham. é isso, foi aprendizado. Cara, firme, posicionamento, público, que você quer acertar, onde que é detalhe, detalhe de luz, detalhe de cor, detalhe da mesa, detalhe de tudo que for pensado para justamente ter uma identidade e ser certeiro. Agora, sim, a gente aprendeu isso, sim, depois estudando Apanhando. muito, mas também com muito Apanhando. apoio. No dia a dia. No dia a dia, sim. Com certeza pegaram um caderninho e falou: esse aqui eu não erro mais. Esse aqui não é, Foi aí que a gente ficou quase 2 anos fechado. Então fechamos tudo quando a gente voltou de viagem. fechamos tudo, menos nós Menos os Nasos. É. Ficamos com os Nasos da Asa Norte e Sudoeste funcionando. Reduzimos, né, quadro de funcionário. Reduzimos tudo, ficamos bem enxutos mesmo. Voltamos até a ter assim, um pouco de paz na vida, Foi. porque a gente tava todo mundo num momento bem turbulento, pessoal, assim, porque muitos problemas ao mesmo tempo, né? O povo querendo casar. Exatamente, estou meio Outros- de Outros separando, e outros separando. E aí aconteceu tudo ao mesmo carnaval tempo. no meio, fazenda. Aí, enfim, a chinela cantava. E aí, quando a gente ficou um tempo fechado, como 1 ano e pouco fechado, quase 2 anos. 2 anos. E aí foi quando surgiu um amigo nosso de infância, que é o outro sócio que entrou, que é o Vinícius Uhum, Teles. E aí que foi quando ele entrou e falou, cara, tô doido pra abrir um negócio, ele é funcionário público. uhum. E falou, cara, tô com a grana aqui, tô doido pra abrir um negócio, acredito em você, a gente é muito amigos, vocês trabalham bem, vamos nessa, vamos abrir um negócio, vocês estão com um lugar parado aqui, vamos abrir. A gente já tinha lá um restaurante fechado, com mesa, cadeira, e já com aprendizado. Sim. Não vou pintar e abrir outra coisa. Não vou abrir um negócio que eu não vou entender, eu tenho que estudar pra entender do negócio. Aham. Então a gente realmente tava bem receoso. Eu acho que a idade não condiz com o tamanho da experiência que vocês já tiveram, né? Porque uma vez que você pega, pô, tenho uma empresa, tá indo bem, vou montar a segunda. Beleza. Pô, podia pensar já em montar a terceira, a quarta, a quinta. Aí não, vocês pivotaram e foi para uma outra marca. Pô, mas aí Mas é essa porque outra marca... pizzaria, velho, não tem Tem erro. erro. Aí, pô, eu acho que isso é legal pontuar, porque a galera que assiste, muita gente tá pensando em fazer a mesma coisa e de repente fica o alerta Sim, pra, perfeito. avalia um pouco antes, Sim. planeja um pouco melhor. Planeja melhor. Porque, pô, podia crescer na lateralidade, aí, pô, não, montamos um novo negócio. Ah, não deu certo, vamos mudar de marca desse negócio. Ah, não. Pô, você tem vários caminhos. No final das contas, não existe o certo e errado. Uhum. Não existe. O que deu certo para vocês pode dar errado para nós, o que deu certo para nós pode dar errado Sim. para vocês e assim por diante. Mas o que fica é de ensinamento que, cara, como é que eu posso diminuir o risco da minha operação Exatamente. da merda, Exatamente. né? Exatamente isso. Então, e aí, mesmo em meio a tudo isso, chega sempre tem um abençoado, né? Pra chegar com uma proposta indecente. Aí virou e falou, pô, vamos abrir uma casa abrir. de carnes. A gente Seja bem-vindo, a gente Vini. já tava vendo. Óbvio que, assim, apesar da gente ter quebrado, a gente nunca perdeu a vontade de continuar empreendendo. Acho que isso tá na veia nossa. Acho que a gente ama o que a gente faz, a gente ama empreender e a gente sempre começou a estudar muito o mercado. Uhum. E principalmente depois de passar pelos percalços que a gente passou de fechar a loja e quebrar, você fica se perguntando muito, que é o que você falou, assim, por que eu quebrei, por que eu dei errado. Então, realmente tem um caderninho, porque eu dei errado. Já virou lição nossa. Uhum. E aí a gente começou a estudar os próximos negócios não darem errado. Então a gente já viu uma lacuna de mercado de casa de carne. O churrasco ele tava ficando muito caro para as pessoas irem, as pessoas estavam com mais consciência também de alimentação, se empanturrar um pouco menos, vamos dizer assim. Aham. Que isso, Saudabilidade. que isso veio do... Que isso veio do Du. Querendo ou não, Era uma abriu alimentação esse mundo pra saudável, gente, foi um aprendizado. 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 Tudo isso é aprendizado. E aí foi Fez- quando a gente abriu a casa de carne, e aí o Vinícius topou, e aí o Thiago foi. Foi. O Thiago que ele tava viajando, como é que... O Thiago tinha viajado um mês antes, aí o Vinícius, eu lembro direitinho do dia, estava lá no Azul trabalhando, né? Quer dizer, a gente trabalhava, tipo, cumpria a escala. Operacionalmente mesmo. Então tava lá no Sudoeste. Aí o Vinícius foi com a esposa dele, sentou, falou, senta aí, Jacaré, vamos bater um papo. Começou, tô com um negócio, tô com dinheiro, quero empreender, para mim não é, funcionário público não é o que eu quero para minha vida. E ele é bem concursado. Eu falei, tem certeza? Tem certeza? Salário é certeza bom, irmão. absoluta, você ganha bem, você tem paz, cara. Eu não tenho tanto e tal. Não, mas é isso, cara. Eu vejo, eu quero empreender. Eu vejo que eu tenho um futuro nisso. Eu falei, cara, então, assim, vamos comigo aqui do outro lado. Aí ele, sério? Eu falei, vamos. Aí daí veio, porque o restaurante do Sudoeste, para o pessoal entender, eles são 2 restaurantes num galpão muito grande. Então, a gente usa a metade para o Nazô e a outra metade era o Camini, era o Piazza que a gente fechou.
E aí a gente ficou com ele fechado. Falei, vamos do outro lado, que a gente tem um restaurante montado. Você quer montar um restaurante? Aí levei ele lá, ele gostou da ideia. Eu falei, meu irmão esteve um mês atrás da Argentina e teve uma ideia muito legal que a gente agora só tá apertado para fazer. Na verdade, também a gente tem pouco braço, tem outro emprego, todo mundo gente quer gente para se unir em um pró melhor e também ajudar. Aí ele falou, ele deu a ideia de abrir o Caminito aqui, tipo, é legal, colorido. Temático, né? Temático. Pô, eu gostei do nome, cara. Eu tava com uma ideia boa eu queria abrir algum ramo de alimentação. Gostei, cara. Eu acho que tem novos players no mercado surgindo. Na época eu tava começando a ter essa parte de carne à la carte em São Paulo. Tava começando a surgir isso. Eu acho que isso vai pegar. Eu acho que é um bom caminho. E aí, ele, nesse dia, tipo, ele saiu de lá já convencido. Ele falou, ó, vamos marcar a reunião aí, os meninos Vamos aí. pra Argentina, vamos embora. E vamos embora. E foi assim. Eu vou somar um negócio que, às vezes, vocês, nessa evolução e nesse crescimento muito rápido, né, vertiginoso da empresa de vocês, eu lembro que, na época, a gente se encontrava muito no Chicago e vocês sempre iam pro Chicago. Sim. E aí eu lembro que tinha uma conversa que era do tipo... Porra, Patara, a gente sempre tava numa casa de carnes. A gente gosta de casa de carnes. A gente decidiu fazer a nossa casa de carnes. Exatamente. Isso é muito legal. A gente se encontrava muito, né? Enfim, se confraternizar, tomar uma cervejinha, tomar um vinho. Conhecia, né? Na época os namorados conheciam também. Então, assim, a gente se encontrava muito. A gente adorava já casa de carne. E a gente viu uma lacuna no mercado, uma possibilidade de abertura. Foi quando teve essa ideia aí, genial. Hoje eu vejo que foi muito boa. Rapaz, na verdade, vocês estavam gastando dinheiro demais lá no Chicago. Isso aqui não tá dando, você não tá fechando o balanço. Eu sei quanto custa isso. Vamos babilar Vamos nós. trazer pra nós aqui? E voltamos, meus queridos. Mais um dia que realmente, velho, o cara que não tá com um caderninho do lado anotando tudo isso aqui, bicho, enriquecedor essa conversa Mas hoje. se não anotou agora, Dan Rocha? Tá, pode voltar. Pode né? voltar? Pode voltar, que Aonde tá que no ele consegue YouTube, ver? no Deezer, no Spotify, Apple Music, Google Podcast, Alexa, temos todas as plataformas, é só escolher o seu sabor preferido. Meus caros, o Patarinho fechou o último bloco fazendo essa pergunta, se vocês também fazem esse NPS dentro da casa com os colaboradores, e a segunda pergunta foi se já tem um sócio operador em cada uma das unidades. Vamos lá, claro, a gente é muito preocupado com os nossos funcionários. Eu toquei muito tempo a parte de RH das empresas, antes de sair ali um pouco dessa parte administrativa operacional. E aí a gente sempre foi muito conectado com eles e sabe essa importância de passar isso também para os nossos sócio-operadores. Então, assim, uma das notas deles de remuneração é o NPS, a gente faz o NPS interno, né, como vocês dizem, né? Então, assim, é o pesquisa de clima. Então, todo mês, a holding, né, nossa central faz a pesquisa de clima. A gente pega tudo. Nosso diretor-geral, o Renato, como CEO, analisa ponto por ponto quais são as dores dos funcionários. Isso. Esse jacaré você entrou no seu nome. É verdade mesmo. Você entrou no É seu um nome. relatório de cada loja e quando tem alguma coisa mais adrúpida, assim, o Renato leva até na nossa reunião de conselho, que estão todos os sócios, pra gente tomar alguma atitude, porque realmente a gente é bem preocupado com isso. Eu pergunto isso porque vocês estão hoje com 1.000 colaboradores, né? E nesse segmento especificamente, Sim. existe um turnover muito agressivo, assim, não se param pessoas, e não é nem pela empresa, muitas vezes é pelo perfil, pela característica mesmo do profissional, enfim. Então, quanto mais a gente minimizar essa dor interna para diminuir, então, hoje, onde que você acha que é o ponto crucial que faz você reter esse profissional? É a proximidade. Dica de ouro. É a proximidade, realmente, do nosso sócio, lá na ponta, sócio proprietário, e tá ali sempre com um olhar muito clínico para as dores deles, né? Uhum. Então, assim, a gente é muito preocupado com escala, que eles trabalhem só o que eles têm que trabalhar na semana. A gente é preocupado onde cada um mora. Então, assim, por exemplo, ele mora longe, então ele não fecha a casa. A gente é preocupado com a alimentação, então a gente tem um buffet, a gente tem um refeitório, a gente tem área de descanso. Legal. Tenta ser muito claro com o funcionário. Eu acho que a clareza é um dos pilares importantíssimos. Você ser claro com as regras da empresa, as regras bem definidas, ser claro com a remuneração dele, com o comissionamento dele. E trazer muita alegria para a empresa, porque eu acho que assim, um dos nossos valores é sorriso de disposição. Então a gente cobra isso muito
do nosso sócio-operadores e nossos gestores em gerais da empresa, de pô, chegar feliz, conversar, tentar resolver o problema de cada um na medida do possível. Isso. É? Cara, Tecnicamente, quando a gente foi fazendo essa avaliação da pesquisa de clima, a gente viu que os dois principais pontos eram horário, que as pessoas que trabalham em restaurante e tal, questão de horário não de fechamento, tempo em casa. A gente tinha um pouco a qualidade de vida por ter por tempo em casa, porque a escala de restaurante, a maioria dos restaurantes é 6x1. 6x1 é 6 dias trabalhados, 1 dia de folga, e nesses outros 6 dias ele tem uma meia folga ou outro meia folga, que na verdade ele acaba trabalhando o dia todo. Porque ele sai de casa, sai longe, Não pega volta. ônibus, não volta. E a segunda era a alimentação de funcionários. Então essa foi a segunda... Esse foi um dos dois principais pilares que a gente atacou ano passado. Então, a gente mudou todas as escalas das lojas. Hoje, nossas escalas ou são 12x36, que são alguns cargos mais estratégicos, tipo Sushi Man. A gente fala que a SG é estratégico, porque ele que faz essa parte de organização da empresa, que é aquele trabalho mais pesado. Então, assim, braçal, esses né? dois são 12x36. São os únicos cargos nossos 12x36. Isso que você falou, ele é tão importante que a galera acaba esquecendo. 95%, isso é um dado estatístico, da percepção do público que frequenta a sua casa, seja ela sua empresa ou sua casa residencial, ela identifica como uma casa organizada pelo banheiro. Sim. Sim, sim. Se o banheiro está bagunçado, as pessoas acreditam que a sua cozinha estará ainda pior. Concordo Concordo plenamente. plenamente. É uma briga. Então, salão, Então você falou assim, essa é a primeira vez que eu escutei também. É estratégico o líder, o sócio, mas é estratégico o SG, Serviços Gerais. Então, a gente, são cargos importantes que a gente vê como trabalhos árduos e duros e pessoas estratégicas para os nossos negócios. A gente colocou os 2x36. E aí a gente mudou a escala da empresa toda e hoje todos os colaboradores têm 2 folgas. Nossa escala hoje é 5x2. Eles trabalham 5 dias e folgam 2 dias. Então, eles ficam realmente 2 dias em casa. Legal. Para justamente a gente conseguir reter mais pessoas, as pessoas terem mais qualidade de vida e a gente, como as empresas, a gente conseguiu conciliar isso, a gente teve que aumentar um pouco o quadro, mas teve um retorno nessa parte de turnover, entendeu? Essas 2 atitudes foram as que mais seguraram mais pessoas. Mas você acha que isso é possível para o cara que tem uma empresa menor, que está com um funcionário contadinho ali na régua, ou não? É possível, mas ele tem que fazer uma engenharia que a gente fala, que é a nossa escala mínima, que a gente chama de POP operacional, muito bem feito. Então, assim, ele tem que desenhar que ele precisa de pessoas por turno, por horário, por dia da semana, no mês, feriado ou não, naquele momento dentro da sua empresa. Então, a gente calcula assim. Então, nosso não é chutado. Eu estava olhando, por exemplo, agora já do mês que vem. Então, a gente está com banco de horas em duas lojas e eu preciso queimar banco de horas. A gente queima o banco de horas, a gente cumpre. E aí, nisso, eu falei com o meu gerente geral, com o meu diretor geral, falei, Felipe, vamos pegar as Águas Claras e o Sudoeste e vamos mudar o POP operacional. Porque a gente não vai conseguir gastar hora com a mesma quantidade de pessoas que a gente está cobrando. A gente vai ter que ou dar mais budget de extra, ou a gente vai ter que diminuir algumas pessoas. Analisa para mim os movimentos onde está tendo folga de gente, conversa com os proprietários e passa essa informação. Não, eu vou fazer uma sugestão e te mando. Aí, fino, assim, isso é tipo o que na é hora. louco é porque é o seguinte, qual é o problema? Turnover da empresa. Beleza, como é que eu vou resolver o turnover da empresa? Eu vou detalhar aqui, ver como é que tá a questão dos horários, ver quanto que eu preciso de time. Tá, mas aí eu preciso também resolver a questão, o time tá ok, mas tá fazendo hora extra. Pô, como é que eu regulo, então, o time é hora extra? Pô, mas para não ter hora extra, então ou eu pago mais, ou então eu vou ter que contratar outra pessoa. Mas é mais grana que eu vou estar dispondo do meu caixa. Exatamente. Beleza, fez tudo isso, toda essa engenharia, cara, a conta final vale a pena eu pagar a hora extra ou vale a pena eu contratar mais um? Quando chega nessa conta, a gente contrata mais um. Porque, na verdade, porque a pessoa fazer muita hora extra gera mais turnover. Sim. Gera. Entendeu? Então, a gente gera mais turnover. Ela trabalhar, a gente brinca, a gente fala, cara, se você rasgar o cara 3 semanas, ele vai pedir conta.
Sim. Não tem jeito. Ele aguenta um pede tempo, conta. né? Ele aguenta As um tempo. pessoas precisam de dinheiro, né, Ele- na vida pessoal. Elas aguentam um tempo, mas depois elas saem. Ela sai. Não qualidade tem de jeito. vida com a assim, família, que você então falou, a né? gente paga até budget gerencial, budget de extra para férias até. Tipo, quando a gente vê que a equipe não suporta uma pessoa sair de férias, a gente dá a verba para a loja conseguir contratar de extra e suprir aquela necessidade, para não estrangular a equipe. Porque se estrangular aquela equipe, aí a gente afeta várias Vai ter coisas. o turnover Vai ter também. o turnover, o produto não vai chegar lá na ponta, o tempo não vai ser Sim, adequado, a são pessoas qualidade que vai não ser são boa. treinadas, né? Sim. São pessoas que você vai trocar ali da noite pro dia, porque o cara pediu uma demissão e o cara não tá pronto. E a conta do turnover, ela às vezes pode ser muito mais alta Acho que ia do falar que agora. pagar um extra. Exatamente isso. Porque até você treinar, até o cara entrar no ritmo do processo, vai ter que deslocar alguém para fazer o treinamento dele. Então, o custo pode ser muito maior no final das contas. né? Exatamente isso, esse é o ponto. Esse é o ponto. Chega Então, numa- o segundo ponto é realmente a alimentação, que era um ponto-chave. Então, assim, a gente é muito preocupado com isso, compra, assim, tudo do bom e do melhor. A gente brinca, é um self-service. Vocês vão lá, estão convidados, sei lá, comer com a gente. Colocar cara, pessoas específicas. Pessoas específicas para fazer a comida dos cozinheiros funcionários. Porque nosso público não é um público... Esse nosso colaborador interno é a classe mais baixa. Uhum. Então, a gente teve que contratar pessoas que sabem fazer comidas para eles mesmos, assim. A gente Rabada, tem né, tipo de irmão? cardápio, Comida mais pesada. panela, as coisas tem que mais sustentar. afetivas, São vamos dizer várias assim. tias que a gente tem na casa. A gente chama de tias elas. São as tias das casas. Agora você E aí tocou ela- um ponto fantástico, velho. E elas Não, só fazem não isso. só Sim, a cada alimentação, casa tem uma, só mas faz tem um alimentação. Tem afetivo. um almoço e afetivo. A gente sentia que faltava afetividade na nossa comida. Caraca. De qualquer um que da gente que for comer, vai lembrar lá da nossa avó, vai lembrar da nossa Cê- tia, da nossa mãe. Então, assim, a gente falou, Vocês cara, fizeram um curso acertamos. na Disney, não é possível, velho. Então a gente tentou acertar isso. E aí foi outros detalhes que eu acho que é importante, eu acho que é básico para qualquer empresa, que é realmente tratar todos com educação, cordialidade, respeito, clareza, a informação, tudo. Eu acho que isso aí vai somando, Pagando em dia. pagando em dia, é importante. As pessoas ainda, assim, a gente ouve muito isso, a gente fica até surpreso. A gente Ah, fala, só cara, pagando em dia. você tá pagando em dia. Tipo assim, todo mundo fala, assim, Isso é um a diferencial. empresa tem muitas regras. Você fala, pô, eu falo, cara, as regras são legais para vocês. Eu brincava assim, com meu pai, quando a gente tinha empresa de ar-condicionado, a gente era bem organizado. E aí a gente perdia muito instalador para rua. E aí os instaladores depois queriam voltar. Eu falei, cara, você foi para o mercado e é legal você trabalhar numa empresa estruturada. Caras, olha só, o papo tá excelente. Você tem mais alguma pergunta, meu cara? Eu tenho Que várias eu aqui, sei, mas velho. nosso tempo Vamos ter que convidá-los ele urge novamente. A gente vai trazer os outros dois né, na próxima rodada, porque pô, nós Exato. não chegamos nem a falar da Dark Kit e Isso, tudo, mas eu acho que até pelo tempo do programa, Sim. a gente não vai conseguir explorar tantas coisas Legal. e o nosso bate-papo, pô, tá super agradável, leve e de muita informação, né? Pô, esse último dado que vocês trouxeram aí, né, muita gente desconhece. Exato. Ah, não, fui lá, vi no Rio de Janeiro cabe, então vou abrir uma franquia dele, ou então vou abrir um negócio igual aqui. Pô, mas lá precisa ser em shopping por conta de segurança, por conta de calor, por conta do público que tem a grana que vai só no bairro X, do shopping X, e assim Nem por pisa do diante. outro lado. Então, assim, Tudo posicionamento baseado no comportamento. Mas eu tenho uma pergunta porrada aqui. posicionamento baseado no comportamento vai ser o nome do programa. Então. Eu tenho uma porrada aqui. Vai. Posso soltar uma porradinha? Por favor. Só pra gente não falar que foi tudo lindo aqui, né, velho? A gente teve aqui no programa anterior, né, o Vini e o Gustavo, né? E a gente falou um pouco de cultura dos dois grupos, meus caros. Eu quero saber agora do lado do grupo aqui se realmente foi aquela beleza toda que eles falaram, cara, cultura tá tudo lindo, tá rodando bonitinho. Porque hoje, só pra contextualizar, né, esse é um dos grupos que faz parte lá do Caju Limão. Isso. Que tá esse estouro em Brasília. Fui lá, parabéns pela casa. Obrigado. Excelente. E eu quero saber, falando de cultura, já que a gente falou bastante, né? Cultura dos funcionários, cultura dos sócios e tal, como é que funcionou esse híbrido de duas culturas provavelmente diferentes dos grupos, né? Acho que a união no começo foi fácil, porque nós somos muito alinhados nos valores pessoais. Pô, perfeito. Então, assim, o começo... Os caras combinaram. Não, é verdade. Então, no começo... Ninguém ouviu nada. Ninguém ouviu nada. No começo, tudo foi já desde o início ali. A gente foi se dividindo. Duas duplas, um trio tocava o projeto da obra, outros tocavam contratação, outros tocavam ali cardápio. A gente se dividiu em comitês. Eu sei que o chopp foi responsabilidade sua. Aí, galera, quem quiser agradecer, é só ir lá, né? Essa bomba na minha mão, mas
fiz minha parte, né? Visitei alguns lugares aí fenomenais Então, no eu Brasil. falei até pro Vini que eu quero fazer. Foi pro Vini? Foi. Que eu quero fazer parte desse comitê aí Pode ir. do menu, pô. Menu. Viaja pra BH, pra saber como é que é o shopping lá. Não é ruim não, vou te falar, viu, Dani? Tá convidado aí com a gente aí. Vou demais, eu aceito o convite, tá aceito. E aí, cara, assim, então a gente foi muito alinhado desde o início, né? Então, as reuniões sempre foram muito bem alinhadas, a gente já admira... pô, não precisa falar, a gente admirava eles como empresários, admirava eles como empresário. Legal. Temos nosso MVV da Multi, eles têm o MVV deles da Fermento, e estamos tentando, assim, cara, o máximo que der sempre A gente- se alinhar, A né? gente bateu esse bate-papo essa semana. Eu falei pro Gustavo, vamos fazer o MV do Caju. Vamos Faz sentar, um só, vamos fazer um sócio, vamos pegar... Explica pra audiência o que é o MVV e qual que é a importância. Cara, é missão, visão e valores, né? Então, a importância disso é que todas as suas decisões têm que se basear nisso. Tudo que a gente pondera dentro da loja, todas as decisões, todas as estratégias, a gente sempre bate nisso. Está dentro da nossa visão, está dentro da nossa missão, está dentro dos nossos valores. Isso faz sentido para a gente. Isso vai fazer chegar onde que a gente quer chegar. Então, parece... Isso não é papo de empresário. É verdade. Eu juro por Deus que todas as horas que aparece qualquer oportunidade ou qualquer coisa que eu tenho que resolver, eu deixo bem atrás da minha sala. Tem bem na parede. Eu olho para quem eu estou discutindo e falo, olha, isso aqui não faz parte. Todos os escritórios nossos a Não gente faz tem empregado, o parte do que a gente tá MVV. discutindo. Então, isso não vai adiantar. A gente vai ficar discutindo aqui e isso não vai para frente, porque a própria corporação vai expedir você ou vai expedir a sua ideia. Porque não está dentro dos nossos valores. Não está dentro da nossa missão. Pataria, a gente mesmo A se gente pergunta, né? já está bem estruturado com isso. A galera já está com esses valores. Então, assim, eu não consigo adicionar um valor agora, nesse momento, porque você quer ou porque você acha. Tipo assim, tem que estar condizente com o que a gente está falando. Então, Demais, então a cara. gente realmente... Back to the base. A gente leva realmente isso muito a sério mesmo, assim, e eu acho que é uma missão que eu fui titulado aí de ser CEO, que eu tenho que toda hora ficar batendo nisso. Faz parte da nossa missão, faz parte dos nossos valores, você está indo... E é engraçado que vai e volta, porque assim, nós também nos perguntamos, às vezes a gente, cara, igual a gente brincando agora, falando que a gente recebe proposta, recebe não sei o quê, aí a gente para, mas essa proposta, será que é legal? Sim. Aí você para, aí no nosso caso é atrás do nosso escritório, a gente para, olha pra trás aqui, fala, ih, cara, nós, galera, isso que não dá pra gente entrar. Entendeu? Então assim, até a gente também se pergunta. Sim, claro. Que aí a Até gente... porque, né? Só Aham. quem não sabe pra onde vai, Qualquer lugar serve. Exatamente Qualquer isso. lugar, é. Então a gente tem bem escrito isso e a gente leva muito a sério. temos uns blocos finais aqui que a gente, para nossa audiência conhecer um pouco mais de vocês pessoalmente, é a indicação de um livro, uma série, um filme, né? E para as pessoas se inspirarem, né? A gente está sempre tentando inspirar. Beber da fonte que vocês estão bebendo. Eu vou falar de um filme que as pessoas às vezes veem só por entretenimento, mas é um filme que pra gente marcou muito. E toda vez que a gente vai fazer uma obra nossa, o Renato, que ama a obra aqui, ele faz. É o filme do McDonald's, cara, da história do Mac, do cara ali sentar, desenhar na quadra. Qual foi o filme que o Vinícius falou? Fome de poder. Fome de poder. Então, Muito assim, bom. cara, você desenhar aí, você parar, realmente, você ter essa visão, cara, faz que o seu negócio já comece ali, sabe, num alicerce tão bom. Então, assim, esse é um filme que eu acho que às vezes... eu, primeira vez que eu vi, não vi com esses olhos. Sim. Depois, quando você viaja, vi depois umas 10 vezes, aí você vê com outros olhos, né? Perfeito, perfeito. Quer falar do livro, Renato? E o Conta livro, aí. eu sempre, assim, eu gosto muito de ler. Eu tô lendo um livro até que o Vinícius me indicou, mas ele é um livro muito bom, mas não vou citar ele nesse momento, mas eu gosto muito de entender o porquê das coisas. E existe um livro que chama O Porquê das Coisas. Então, eu sempre vou no porquê das coisas. Por que essa pessoa está pensando isso? Qual que é a visão que ela está tendo disso? Por que ela chegou nessa conclusão? Aí eu tento sempre explicar, eu sempre tento dar um conselho, ou uma ordem, uma diligência, e explicar para ela o porquê da ordem. Assim, a fineza da ordem, para ela compreender. Aí ela compreendendo o porquê que eu estou dando aquele sinal para ela, ela consegue agir de uma maneira Tudo correta. mais fácil Tudo também. mais fácil. Então, eu vejo que muita gente dá ordem por dar. E eu falo isso muito. Cara, você já explicou para as pessoas o porquê que você está dando isso? Qual que é a importância disso? Então, e aí cada vez mais eu uso isso para tudo na minha vida mesmo. Por quê? Por que essa pessoa está pensando? Muitas vezes o cara vem, não sei o que, fala. Fantástico.
por que esse cara tá pensando nisso? Qual que é a conclusão que ele tá chegando? Aí eu tento tentar entender ele para eu conseguir dar uma resposta ao nível do que ele está compreendeu do que ele está me perguntando. E aí, nisso, eu consigo dar uma resposta mais assertiva. Então, o porquê das coisas é muito legal. Isso, eu li esse livro, sei lá, faz uns 4 anos. Eu estava até revisando agora. Você falou, você comentou, ó, você vai ter que citar o livro. Eu tenho uns 12 resumos no meu celular. Eu falei, cara, porquê das coisas é um dos livros que mais, assim, que eu sempre uso. Sempre tento entender. E é legal que quando você começa a praticar esse tipo de comportamento, naturalmente os funcionários, os colaboradores, enfim, passam a te admirar muito mais, né? Eu pratico isso o tempo inteiro e agora, galera, eu falo, isso eu falei lá no programa tal, isso, um amigo meu, que é dono do restaurante tal, falou tal. E aí a galera tá começando a olhar e agora eu chego no restaurante e todo mundo, conecta comigo, empresário. Aí eu comecei a fazer testes com pessoas que estavam almoçando ou jantando comigo e falavam assim, por que isso? Aí o cara, por conta disso. É muito legal mesmo. Aí o outro, por conta disso. A mesma pergunta para 3, 4 distintos, todos assim. Pô, Pataro, como é que tu consegue isso? Mostrando o porquê das coisas. Exato. Então eu achei fantástico, eu vou ler, eu não li esse livro, eu vou ler. Muito top. Muito bom. Cara, que conversa de alta performance, Alta velho. performance, meus caros, muito bom. Todo programa é super gratificante, engrandecedor, né? Mas, cara, esses dois últimos... Tem uns que vão mais na técnica, tem uns que vão mais nas pessoas. Que os nossos outros convidados não escutem, né? Desliguem nesse momento, mas tá sendo enriquecedor. A gente tem um último quadro aqui, que é o Publi Gourmet, a hora que vocês vão olhar pra câmera ali, chamar a nossa audiência pra visitar os Vai negócios faltar de vocês. tempo pra tanta roupa. Vou começar com o Caminito, estamos com um cardápio novo. Venham conhecer. Nossa chefe aí, a Paula Labac, fez um cardápio sensacional. Caju, tá um pouquinho estourado ali, chega cedo, mas tá bastante Pra bacana. reservar, não dá? Agradecer a nossa chefe também, Babi Frazão, que fez nosso cardápio, tá sensacional. Convidei pro Nazô também agora, né? Venha pro Nazô, nosso chefe, acabou de ganhar a estrela Michelin, então nosso consultor. Nosso rodízio é um rodízio que a gente também acabou de passar por inovações, lançamos mais de 20 itens. A gente acredita que tem um ótimo custo-benefício aí na cidade. Eu convido vocês para vir conhecer ele. Maravilha. Cara, olha como é que é a importância da conexão entre as pessoas e empresário que é empresário de verdade, não tá preocupado em concorrência e não fica falando mal dos outros, né? O chefe que ele comentou se chama André Kawai, que é o dono da Escola Nagoya, que é o consultor do Nazô e que foi estrelado Michelin pelo San Omakase no Rio de Janeiro, né? E todos nós conversamos, trocamos figurinha e vamos sempre buscando o melhor, porque cada um tem a sua personalidade, né? É isso. Como o seu Posicionamento. posicionamento, E né? pouco tem para tudo. Foi Um abraço pro André. Um abraço pro André. Foi um dos que me indicou foi o Pataro, até o André. Exatamente. Galera, quando o barquinho Sobe pra todo mundo. a maré, né? Meus caros, muito bom. Se quiser acompanhar a gente, Pataro, temos Todas as quantos episódios? plataformas. Mais uma vez, porque é importante reforçar isso para você que está chegando agora, assistindo pela primeira vez. O nosso programa ele trata de empreendedorismo, de marketing. A gente tenta encurtar seu Google Maps para você encurtar o seu caminho do sucesso. Acompanhe histórias fantásticas aqui, compartilhando o conhecimento, a trajetória, os desafios, as barreiras. E você pode acompanhar mais de 70 episódios, pode maratonar. Cansou do Netflix? Vai por Na Linha de Frente aqui, ó. Tá certo? Né? No YouTube, no Spotify, no Deezer, na Apple Music, enfim, todas as plataformas de streaming. Pode conferir todo sábado aqui das 10 horas da manhã nas telas da Band. Beleza? Meus Galera, caros, muito obrigado mais uma vez. Valeu. Prazer. Já estamos juntos. Conversa maravilhosa. Fiquei muito Obrigado, feliz. gente. Pessoal, é sempre um prazer. na linha de frente. Vem com a gente.